Toca o Chico Louco, toca o Chico Louco, deputado federal, toca o Chico Louco, 4066, toca o Chico Louco. Para eu falar de maioridade penal, a gente precisa lembrar uma outra coisa, que é a emancipação do ser humano. Quando é que um ser humano é emancipado? Quando ele tem livre autonomia, quando ele tem condições de se autocomandar e de se autogerir, de se autossustentar. O que nós vemos no Brasil, onde há menores nas ruas, há crianças desamparadas. Quando você fala de maioridade penal, há crianças que estão sendo emancipadas com 4, 5 anos de idade no nosso país. Essas crianças que estão muitas vezes na rua, em troca de um trocado, vendendo um salgado na esquina ou um doce, já estão emancipadas porque a sociedade as segregou. Essas já estão emancipadas. E quando você fala de um menor, uma pessoa de 4, 5 anos, 6, 7 anos nas ruas, você já fala de uma criança em risco. Você apenas subtrair, reduzir a maioridade penal de 18 para 16 ou de 21 para 17, seja como for, você não está resolvendo uma situação. Que nós temos que entender uma coisa: o ser humano precisa de condições de se desenvolver. Como eu falava, o ser humano precisa de prosperidade. Como é que você vai falar de maioridade penal se você não tem uma escola que insira essa criança e transforma essa criança em um cidadão? Um cidadão que tenha condições de lutar pela sua própria sobrevivência. Eu não estou falando de escola apenas para dar diploma. Eu falo de escola para formar pessoas. Quando a gente fala de escola, a gente fala de uma maneira de educar, uma maneira de cuidar das pessoas. Essa escola não está apenas nas paredes fechadas de um grupo escolar. Ela está também no ambiente em que nós convivemos, na praça que frequentamos, na comunidade que servimos. A escola está em todo lugar. Na televisão que a gente assiste. Como é que nós podemos ver um modelo educacional no Brasil com uma novela tão perversa como essas que passam nas televisões brasileiras? Nós temos que ter um modelo educacional mais ajustado. Nós temos, não é exatamente uma censura, eu estou falando de uma condição que a televisão seja mais informativa e que melhore a nossa cultura e que melhore a nossa condição de vida, para que o ser humano aqui seja assim respeitado. A senhora me perguntou também o que diz respeito aos conselhos. Eu participei nos últimos anos do Conselho Municipal de Saúde da cidade de São Carlos. O que nós vemos que aconteceu com os conselhos e a participação das comunidades é que há uma manipulação política muito grande para indicação e escolha desses conselheiros. Muitas vezes o poder público municipal, e o que eu vi acontecer na cidade que eu moro, que é São Carlos, ele interfere, transformou a eleição dos conselhos, tanto de saúde, quanto de segurança, quanto o conselho tutelar, transformou numa disputa eleitoral, como é a eleição geral, de vereador, de deputado, de prefeito. E com isso, atrelam-se a esses conselhos pessoas infiltradas apenas dos partidos políticos, visando defender o partido, não defender a população. Lamentavelmente, o que existe é que a classe política está distante do cidadão. E ela está distante do cidadão justamente porque o cidadão não vai lhe cobrar. Quantos de nós vai à Câmara Municipal cobrar do nosso vereador as suas atitudes? Quantos de nós vai à Assembleia Legislativa cobrar do nosso deputado estadual a sua atitude, ou à Câmara Federal? Quase não vamos. Veja, recentemente, o ano passado, um ano atrás, as manifestações de rua que aconteceram no Brasil inteiro, inclusive em Brasília, fizeram com que o Congresso Nacional aprovasse em muito mais rapidez e eficiência vários projetos que estavam enroscados lá o tempo todo. Por quê? Porque houve a participação popular. Então não existe política sem o cidadão, não existe política sem o eleitor. E se o eleitor não participar da política, nós realmente teremos um Brasil entregue aos maus interesses, àqueles que querem usar esse país para benefício próprio, somente apenas. 4066, toca o Chico Louco.